Era uma tarde cinzenta de julho quando Rafael acelerou sua motocicleta pela rodovia BR-163, sem imaginar que os próximos minutos iriam transformar não apenas o seu dia, mas toda a trajetória de sua vida. O vento frio cortava seu rosto enquanto ele seguia em direção à cidade vizinha para buscar peças para sua oficina mecânica. A estrada estava praticamente deserta, apenas o asfalto molhado pela garoa e o ronco grave do motor quebravam o silêncio daquela tarde comum. Mas o que estava prestes a acontecer não tinha nada de comum. Uma pequena figura surgiu na lateral da pista, acenando desesperadamente. Era uma menina, não devia ter mais que 6 ou 7 anos, com roupas sujas e rasgadas, os olhos arregalados de medo. Rafael quase não a viu a tempo. Freou bruscamente, fazendo a moto derrapar alguns metros à frente. Seu coração disparou. O que uma criança tão pequena estava fazendo sozinha em uma estrada perigosa como aquela? Quando ele tirou o capacete e olhou para trás, a menina corria em sua direção, tropeçando nas próprias pernas, olhando constantemente para trás como se algo terrível a perseguisse. Lágrimas escorriam por seu rosto sujo de terra, e seus pequenos pés descalços sangravam. Rafael sentiu um aperto no peito. Algo estava muito errado ali. Se você quer descobrir o que aconteceu com essa garotinha e como um simples gesto de parar na estrada mudou 2 vidas para sempre, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Acredite, você vai querer acompanhar cada segundo dessa jornada incrível. Rafael estacionou a moto no acostamento e correu em direção à menina, que caiu de joelhos no chão de puro cansaço. Ele ajoelhou-se ao lado dela, tentando entender o que estava acontecendo. Calma, pequena, está tudo bem agora. O que aconteceu? Onde estão seus pais? A menina tentava falar entre soluços, mas as palavras não saíam direito. Ela apenas apontava para trás, para a mata fechada que margeava a rodovia, e balançava a cabeça freneticamente. Rafael olhou ao redor. Não havia nenhum carro parado, nenhuma casa próxima, nada que explicasse a presença daquela criança ali. A situação era extremamente estranha e preocupante. Ele tirou sua jaqueta de couro e colocou sobre os ombros da menina, que tremia violentamente, não sabia se de frio ou de medo, provavelmente dos dois. Tudo bem, você está segura agora. Ninguém vai te machucar, está me ouvindo? Ele tentava transmitir calma, mas seu próprio coração batia acelerado. Foi então que Rafael notou marcas roxas nos braços da menina, arranhões profundos em suas pernas e um corte na testa que ainda sangrava levemente. Ela havia passado por algo traumático, isso estava claro. Ele pegou o celular do bolso para ligar para a polícia, mas não havia sinal naquele trecho da estrada. Precisava tomar uma decisão rápida. A garota necessitava de cuidados médicos imediatos, e deixá-la ali não era uma opção. Escuta, meu nome é Rafael. Vou te levar para um lugar seguro, onde tem médicos e pessoas que podem te ajudar, tá bom? A menina o encarou com aqueles olhos assustados, mas havia algo neles que mostrava um lampejo de esperança. Ela assentiu levemente. Rafael a ergueu nos braços com cuidado. Ela era tão leve que parecia não pesar nada, e sentiu o corpo pequeno relaxar um pouco contra seu peito. Naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa. Descobriria o que havia acontecido e garantiria que aquela criança ficasse bem. Ele a colocou na garupa da moto, ajeitando sua jaqueta para que ela ficasse mais protegida do vento frio. Segura forte em mim, viu? A cidade não fica longe. Rafael acelerou cuidadosamente, mantendo uma velocidade segura. Enquanto dirigia, sua mente trabalhava em 1000 possibilidades. Seria uma fuga de casa? Um acidente? Algo pior? As marcas no corpo da menina sugeriam que ela havia sido machucada intencionalmente, e essa hipótese fazia seu sangue ferver de raiva. 15 minutos depois, Rafael estacionou em frente ao pronto-socorro da cidade. Ele entrou carregando a menina nos braços, e imediatamente uma enfermeira correu até eles. Encontrei ela sozinha na estrada, acenando por socorro. Está machucada e em choque. A equipe médica agiu rapidamente, levando a criança para uma sala de atendimento. Rafael foi impedido de entrar, mas uma policial já estava a caminho para registrar a ocorrência e ouvir seu relato. Enquanto esperava na recepção, Rafael não conseguia parar de pensar na cena daquela menina sozinha e apavorada na beira da estrada. Quem era ela? De onde vinha? E principalmente, quem havia feito aquilo com ela?
Ele sabia que havia se envolvido em algo que mudaria sua vida, podia sentir isso no fundo da alma. Mas naquele momento, tudo o que importava era saber que a menina estava recebendo os cuidados necessários. Rafael olhou para suas mãos, ainda tremendo levemente de adrenalina, e respirou fundo. A jornada estava apenas começando. A investigadora Maria Fernandes chegou ao hospital cerca de meia hora depois, acompanhada por um assistente social. Ela era uma mulher de seus 40 e poucos anos, com um olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras. Sentou-se ao lado de Rafael na sala de espera e abriu seu bloco de anotações. Senhor Rafael, preciso que me conte tudo desde o início, cada detalhe, por menor que pareça. Ele relatou minuciosamente tudo o que havia visto e feito, desde o momento que avistou a menina até chegarem ao hospital. Maria Fernandes ouvia atentamente, fazendo anotações rápidas. O senhor fez a coisa certa ao trazê-la imediatamente. Pelas características que descreveu, essa criança pode ter sido vítima de violência doméstica ou até mesmo de sequestro. A palavra sequestro ecoou na mente de Rafael como um soco no estômago. Ele havia considerado essa possibilidade, mas ouvi-la em voz alta tornava tudo mais real e assustador. Conseguiram alguma informação com ela? Perguntou ansiosamente. A investigadora suspirou. Os médicos estão examinando-a agora. Ela está bastante traumatizada e ainda não falou muito, apenas disse que seu nome é Ana. Mas vamos descobrir toda a verdade, pode ter certeza disso. Naquele momento, uma médica saiu da sala de atendimento e caminhou até eles. A menina está estabilizada. As lesões não são graves fisicamente, mas ela apresenta sinais claros de maus-tratos prolongados. Há cicatrizes antigas nos braços e costas, além das feridas recentes. O relatório médico era devastador. Rafael sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Como alguém podia fazer aquilo com uma criança tão pequena e indefesa? A médica continuou. Ela também está severamente desnutrida e apresenta sinais de desidratação. Vamos mantê-la internada por observação. O mais importante agora é ganhar a confiança dela para que possamos entender o que aconteceu. A assistente social, uma senhora chamada Célia, acrescentou, com sua permissão, investigadora, gostaria de tentar conversar com ela. Às vezes as crianças se sentem mais à vontade com uma presença feminina nessas situações. Maria Fernandes concordou, e Célia entrou na sala onde Ana estava sendo cuidada. Rafael e a investigadora permaneceram na sala de espera, enquanto ela começava a coordenar as buscas. Vou precisar que equipes façam um pente fino na área onde você a encontrou. Se alguém a estava mantendo em cativeiro ou se houve algum acidente, pode haver pistas importantes por lá. Ela pegou o telefone e começou a fazer ligações, mobilizando toda a estrutura policial disponível. 2 horas se passaram. Rafael recusou-se a ir embora, apesar de ter compromissos esperando por ele na oficina. Algo dentro dele não permitia que simplesmente deixasse aquela menina e seguisse com sua vida. Ele havia se tornado parte da história dela no momento em que parou para ajudá-la, e agora sentia uma responsabilidade que não conseguia explicar. Foi quando Célia saiu da sala com uma expressão grave no rosto. Ela falou, anunciou em voz baixa. E vocês precisam ouvir isso. Todos se reuniram em uma sala reservada do hospital. Célia respirou fundo antes de começar a contar o que Ana havia revelado. A história dessa menina é ainda mais trágica do que imaginávamos. Segundo ela, seus pais biológicos morreram em um acidente de carro há 2 anos. Ela foi enviada para viver com uma tia distante, irmã de seu pai, em uma propriedade rural isolada, a cerca de 50 quilômetros daqui. A assistente social fez uma pausa, claramente abalada com o relato. Essa tia, aparentemente, a via como um fardo e começou a maltratá-la sistematicamente. Rafael cerrou os punhos com força enquanto ouvia. Maria Fernandes continuava fazendo anotações, seu rosto mantendo a expressão profissional, embora seus olhos denunciassem a indignação que sentia. Célia prosseguiu. Ana conta que era trancada em um quartinho escuro por dias, recebia comida apenas uma vez ao dia, e era frequentemente agredida por qualquer motivo que a tia considerasse uma desobediência. A menina descreve essa mulher como alta, magra, com cabelos pretos e sempre vestindo roupas escuras. Mas como ela conseguiu escapar? Rafael não conseguiu conter a pergunta. Célia respondeu. Ontem à noite, durante uma tempestade,
A tia saiu para fechar as janelas da casa e esqueceu a chave na porta do quarto onde Ana estava trancada. A menina aproveitou a oportunidade e fugiu pela janela. Ela correu pela mata durante toda a noite, caindo, se machucando, se escondendo sempre que ouvia barulhos. Quando amanheceu, encontrou a estrada e ficou ali acenando até que alguém parasse para ajudá-la. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Ninguém conseguia encontrar palavras adequadas para processar aquela história de horror. Rafael imaginou a menina pequena correndo pela floresta escura, sozinha, com frio e medo, mas ainda assim encontrando forças para continuar buscando a liberdade. Ela tem apenas 7 anos, murmurou Célia, a voz embargada. E já passou por tanto sofrimento que muitos adultos não suportariam. Maria Fernandes já estava ao telefone novamente, passando as informações para sua equipe. Quero todas as unidades disponíveis procurando essa propriedade. Façam buscas em cartórios, registros de propriedade rural, tudo. Precisamos encontrar essa mulher hoje ainda. Ela desligou e olhou para Célia. A menina conseguiu dar alguma referência sobre a localização da casa. A assistente social assentiu. Ela disse que havia uma ponte de madeira velha próxima, e que podia ver montanhas da janela do quarto. Também mencionou que ouvia o som de cachoeira à noite. Com essas informações, a polícia começou a delimitar a área de busca. Rafael pediu permissão para falar com Ana, e após alguma hesitação, a investigadora concordou, desde que Célia estivesse presente. Quando ele entrou no quarto, a menina estava sentada na cama do hospital, vestindo um pijama infantil que alguma enfermeira havia conseguido. Seus cabelos escuros haviam sido lavados e penteados, e os ferimentos estavam tratados. Quando ela viu Rafael, seus olhos se iluminaram levemente. Você voltou, disse ela, com uma voz pequena mas clara. Rafael sentou-se na cadeira ao lado da cama e sorriu gentilmente. Claro que voltei. Eu precisava ter certeza de que você está bem. Ana o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Então, surpreendentemente, ela estendeu sua pequena mão e segurou a mão grande e calejada do motoqueiro. Você me salvou, disse simplesmente. Rafael sentiu um nó na garganta. Você se salvou, Ana. Você foi muito corajosa em fugir e pedir ajuda. Eu só dei uma carona. Enquanto Rafael permanecia ao lado de Ana no hospital, a operação policial se desenrolava com urgência. 3 equipes foram destacadas para vasculhar a região descrita pela menina. A investigadora Maria Fernandes coordenava tudo do hospital, mantendo contato constante com as unidades no campo. A descrição de Ana, embora vinda de uma criança assustada, estava provando ser surpreendentemente precisa. Em poucas horas, uma das equipes localizou a ponte de madeira velha que ela havia mencionado. O sargento Costa, líder de uma das equipes, comunicou via rádio: encontramos a ponte. Estamos seguindo uma trilha de terra que parte daqui. Há sinais de que alguém passou correndo recentemente, galhos quebrados, pegadas pequenas. Parece consistente com o relato da menina. Maria Fernandes respirou fundo. Cada detalhe que se confirmava tornava a história ainda mais real e perturbadora. Prossigam com cautela. Não sabemos se a suspeita está armada ou se há outras pessoas no local. De volta ao hospital, Rafael conversava suavemente com Ana, tentando mantê-la distraída enquanto os eventos se desenrolavam. Ele contava histórias engraçadas sobre sua oficina mecânica, sobre motos e carros que haviam passado por suas mãos. Ana ouvia atentamente, e pela primeira vez desde que a encontrou, Rafael viu um pequeno sorriso se formar em seu rosto quando ele contou sobre um cachorro que sempre visitava a oficina e roubava ferramentas. Ele se chama Parafuso, disse Rafael, porque uma vez ele engoliu um parafuso e tivemos que levar ele no veterinário. Ana riu, um som leve e delicado que parecia estranho vindo de uma criança que havia passado por tanto. Você tem mais animais? Perguntou ela, curiosa. Rafael balançou a cabeça. Não, só o parafuso que me visita. Mas sempre quis ter um gato. E você, gosta de animais? Os olhos de Ana ficaram distantes por um momento. Minha mãe tinha um gato. Se chamava Mel, porque era todo amarelinho. Ele dormia na minha cama toda noite. Foi a primeira vez que ela mencionou sua mãe voluntariamente, e Rafael percebeu que estava começando a processar suas perdas. Enquanto isso, a equipe policial havia localizado a propriedade. Era uma casa antiga e deteriorada,
cercada por mata densa, exatamente como Ana havia descrito. As janelas estavam todas fechadas, e havia um silêncio inquietante no ar. O sargento Costa e seus homens se aproximaram com cautela, armas em punho. Polícia! Saia com as mãos onde possamos ver. A porta da frente se abriu lentamente, e uma mulher magra, de cabelos pretos, apareceu na soleira. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela tremia visivelmente. Eu sei por que vocês estão aqui, disse ela com uma voz rouca. É pela menina, não é? Ela fugiu ontem à noite. A mulher não tentou resistir quando os policiais se aproximaram. Ela foi algemada e conduzida até a viatura enquanto outros oficiais adentravam a casa para coletar evidências. O que encontraram lá dentro era chocante. O pequeno quarto onde Ana era mantida era pouco maior que um closet, sem janelas adequadas, com um colchão fino e sujo no chão. Havia marcas de unhas nas paredes, como se a criança tivesse tentado cavar uma saída com as próprias mãos. Na cozinha, havia apenas restos de comida velha e nenhum sinal de que refeições adequadas eram preparadas. No quarto principal da mulher, encontraram garrafas vazias de bebida alcoólica espalhadas por todo lado e remédios psiquiátricos que nunca haviam sido tomados, ainda lacrados. O cenário pintava o retrato de uma mulher que havia perdido completamente o controle de sua própria vida e havia descontado toda sua frustração em uma criança inocente. As fotografias da cena foram cuidadosamente documentadas para servirem como evidências no processo criminal que certamente viria. De volta à viatura, a tia de Ana permanecia em silêncio, olhando para o nada. Quando questionada, ela ofereceu apenas respostas monossilábicas e contraditórias, às vezes culpando a sobrinha por ser difícil e rebelde, outras vezes murmurando desculpas incompreensíveis. O sargento Costa, pai de 2 filhas, precisou controlar sua indignação ao ouvir aquelas justificativas patéticas. A mulher foi levada à delegacia, onde seria formalmente acusada de maus tratos, cárcere privado e negligência com menor sob sua guarda. A justiça finalmente começava a ser feita. Nos dias seguintes, Ana permaneceu sob cuidados no hospital enquanto os procedimentos legais avançavam. Rafael visitava-a diariamente, trazendo livros infantis, brinquedos simples e, principalmente, sua presença reconfortante. A conexão entre eles havia se fortalecido de uma maneira inexplicável. Ana, que inicialmente mal falava, agora conversava animadamente com Rafael sobre seus sonhos, seus medos e suas memórias dos pais que havia perdido. Ele descobriu que ela adorava desenhar, então trouxe cadernos e lápis de cor, assistindo maravilhado enquanto ela criava mundos coloridos no papel. Célia, a assistente social, observava aquela interação com um misto de esperança e preocupação. Um dia, ela puxou Rafael para uma conversa particular no corredor. Você tem sido maravilhoso com a Ana, mas preciso te explicar o que vai acontecer agora. Com a tia presa e condenada, o que certamente acontecerá. Ana precisará ir para o abrigo de menores enquanto procuramos familiares ou uma família adotiva. O coração de Rafael apertou. A ideia de Ana sendo levada para um abrigo, depois de tudo que havia passado, parecia errada em todos os sentidos. E se houvesse outra opção? Rafael surpreendeu a si mesmo com as palavras. Célia o olhou com curiosidade. Que tipo de opção? Ele respirou fundo, organizando os pensamentos que vinham surgindo em sua mente nos últimos dias. Eu poderia ser essa opção. Poderia ser guarda dela, adotá-la. Sei que é algo grande e repentino, mas eu não consigo imaginar simplesmente seguir minha vida sabendo que ela está em um abrigo, esperando por alguém que talvez nunca apareça. Célia estudou o rosto de Rafael por um longo momento. Ela havia trabalhado com casos de adoção por mais de 15 anos e havia desenvolvido um instinto apurado para identificar motivações genuínas. Rafael, você entende o que está propondo? Adotar uma criança, especialmente uma que passou por trauma severo, não é como ter um pet ou fazer um favor temporário. É uma responsabilidade para toda a vida. Ana vai precisar de terapia, acompanhamento psicológico, muita paciência e amor incondicional. Sua vida vai mudar completamente. Eu sei, respondeu Rafael, sem hesitar. E eu quero isso. Ou melhor, eu preciso disso. Desde que encontrei Ana naquela estrada, algo mudou em mim. Eu tenho 32 anos, minha vida era só trabalho, acordar, ir para a oficina, voltar para casa, dormir e repetir. Eu estava apenas existindo, não vivendo. Mas quando olho para ela,
Quando vejo aquele sorriso tímido que ela tem começado a mostrar, eu sinto que finalmente encontrei um propósito. Não estou dizendo que vou ser perfeito, mas vou dar tudo de mim para ser o que ela precisa. Célia sorriu, seus olhos marejados. Você tem um bom coração, Rafael. Mas preciso ser honesta, o processo não será fácil. Vamos ter que fazer avaliações, visitar sua casa, analisar sua situação financeira, verificar antecedentes criminais, e ainda assim, não posso garantir que será aprovado. E mais importante, precisamos considerar o que Ana quer. Rafael assentiu, entendendo perfeitamente. Eu sei. Só peço uma chance de tentar. Nas semanas que se seguiram, Rafael iniciou o processo de habilitação para adoção. Sua vida virou de cabeça para baixo. Ele reformou completamente sua casa, transformando seu antigo escritório em um quarto infantil pintado de amarelo claro, com cortinas floridas e uma estante cheia de livros. Participou de cursos preparatórios para pais adotivos, onde aprendeu sobre desenvolvimento infantil, trauma e como lidar com as necessidades emocionais especiais de crianças que passaram por situações adversas. Cada passo do processo era desafiador e, às vezes, frustrante, mas ele persistia. Durante todo esse tempo, Rafael continuou visitando Ana no abrigo para onde ela havia sido transferida após receber alta do hospital. Em uma dessas visitas, reunindo toda sua coragem, ele se ajoelhou na frente dela e perguntou: Ana, você sabe que eu tenho ido a muitos lugares e conversado com muitas pessoas nas últimas semanas. Ela assentiu, curiosa. Sabe por quê? Porque eu gostaria muito que você viesse morar comigo, se você quiser. Eu preparei um quarto para você, com uma cama confortável e muitos livros e brinquedos. Mas só se você quiser, está bem. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Ela se jogou nos braços de Rafael e sussurrou: Eu quero muito. Naquele momento, Rafael soube que havia tomado a decisão mais importante de sua vida. 6 meses depois daquele encontro na estrada, Rafael e Ana finalmente receberam a notícia que tanto esperavam: a guarda provisória havia sido concedida. O juiz, após analisar todos os relatórios, visitas domiciliares e avaliações psicológicas, decidiu que o melhor interesse da criança seria permanecer com Rafael, enquanto o processo de adoção completo seguia seu curso. O dia em que Ana oficialmente se mudou para sua nova casa foi marcado por lágrimas de emoção, não só deles dois, mas também de Célia e toda a equipe que havia acompanhado o caso desde o início. A adaptação não foi tão simples quanto Rafael havia imaginado em seus momentos mais otimistas. Ana tinha pesadelos frequentes, acordava gritando no meio da noite, revivendo os horrores que havia passado. Rafael aprendeu a correr para o quarto dela, acender a luz suavemente e ficar ao seu lado até que ela voltasse a dormir, às vezes cantando canções de ninar que ele havia aprendido especialmente para esses momentos. Havia também as crises de pânico quando Ana achava que estava sendo punida por algum erro mínimo, como derrubar um copo de suco acidentalmente. Mas junto com os desafios, vieram também momentos de pura alegria. A primeira vez que Ana o chamou de pai foi durante um jantar comum, sem pompa ou circunstância. Ela simplesmente disse: Pai, pode me passar o sal, e continuou comendo como se não tivesse acabado de mudar o mundo de Rafael. Ele precisou se levantar da mesa e ir até o banheiro para secar as lágrimas, seu coração transbordando de amor e gratidão. Aquela palavra simples representava confiança, pertencimento e a cura que ambos estavam experimentando juntos. Rafael precisou fazer ajustes em toda sua rotina. A oficina mecânica, que antes consumia 12 horas do seu dia, passou a fechar mais cedo. Ele contratou um ajudante para poder buscar Ana na escola, ajudá-la com as lições de casa e estar presente para as refeições. Descobriu que cozinhar para alguém que amava era muito mais gratificante do que simplesmente fazer comida para si mesmo. Seus pratos iniciais eram desastres culinários que faziam Ana rir, mas com o tempo, ele foi melhorando, e o jantar se tornou o momento favorito do dia para ambos, onde conversavam sobre tudo. A escola foi outro grande passo. Ana estava atrasada em relação às outras crianças da sua idade devido aos 2 anos de negligência educacional. Rafael contratou uma professora particular 3 vezes por semana e ele mesmo passava horas todas as noites ajudando-a com os estudos. Ver o progresso dela, semana após semana, era uma das maiores alegrias de Rafael. Quando Ana tirou sua primeira nota alta em uma prova de matemática, eles comemoraram com um passeio ao parque de diversões, onde ela finalmente pôde ser apenas uma criança sem preocupações.
A terapia era parte essencial da rotina de Ana. Toda semana, ela tinha sessões com a psicóloga doutora Helena, especializada em trauma infantil. Rafael participava de algumas sessões, aprendendo como melhor apoiar Ana através dos desafios emocionais que surgiam. A doutora Helena frequentemente elogiava o progresso de Ana, mas sempre lembrava Rafael que a cura era uma jornada longa, não um destino com data marcada. Haveria bons e maus dias, e o importante era estar presente consistentemente, oferecendo amor incondicional. Um ano após o resgate, Rafael e Ana voltaram àquela mesma rodovia BR-163 onde tudo havia começado. Ele havia prometido a ela que, quando estivesse pronta, eles fariam aquela viagem juntos. Pararam no exato local onde ele a havia encontrado, mas dessa vez não havia desespero ou medo. Ana desceu da moto. Ela agora tinha seu próprio capacete rosa que Rafael havia comprado, e ficou olhando para a estrada. Foi aqui que minha nova vida começou, disse ela pensativa. Rafael colocou a mão em seu ombro. Nossa nova vida, corrigiu ele. Nós salvamos um ao outro naquele dia, você sabe disso. Ana olhou para ele e sorriu, aquele sorriso que agora era comum e genuíno. Eu sei, pai. Eu sei. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio respeitoso, reconhecendo aquele lugar não como um local de trauma, mas como ponto de partida de uma jornada de cura e amor. Então subiram na moto e seguiram em frente, literalmente e figurativamente, rumo ao futuro que estavam construindo juntos. O segundo ano de convivência trouxe novos desafios que testaram a resiliência tanto de Rafael quanto de Ana. A menina, agora com 9 anos, começou a fazer perguntas mais profundas sobre sua família biológica, sobre o acidente que matou seus pais e sobre por que sua tia havia feito aquilo com ela. Rafael, com a ajuda da doutora Helena, aprendeu a responder essas questões difíceis com honestidade adequada à idade dela, sem esconder a verdade, mas também sem sobrecarregá-la com detalhes desnecessariamente dolorosos. Um dia, Ana expressou o desejo de visitar os túmulos dos pais. Rafael sentiu um aperto no coração, mas entendeu que aquilo era parte do processo de cura dela. Eles foram juntos ao cemitério, levando flores brancas, as favoritas da mãe de Ana, segundo ela se lembrava. Foi um momento extremamente emocional. Ana chorou como não chorava há meses, mas eram lágrimas necessárias, de despedida e aceitação. Rafael permaneceu ao lado dela, oferecendo seu ombro e sua presença silenciosa. Eles teriam gostado de você, Ana disse de repente. Meus pais. Eles teriam gostado muito de você por cuidar de mim. Rafael também enfrentou seus próprios demônios durante esse período. Ele descobriu que ser pai trazia à tona inseguranças que nem sabia que tinha. E se ele falhasse com Ana? E se não fosse bom o suficiente? E se ela se arrependesse de tê-lo escolhido como pai? Essas dúvidas o atormentavam nas madrugadas, mas ele aprendeu a compartilhá-las com seu grupo de apoio de pais adotivos, que se reunia quinzenalmente. Ouvir as histórias de outros pais que passavam por situações similares o ajudava a perceber que suas preocupações eram normais e que não estava sozinho nessa jornada. A oficina mecânica também passou por transformações. Rafael decidiu expandir o negócio e abrir uma ONG paralela que ensinava mecânica básica para jovens em situação de vulnerabilidade. A inspiração veio de sua própria experiência com Ana. Ele queria dar a outros jovens as ferramentas, literalmente e figurativamente, para construírem um futuro melhor. Ana frequentemente visitava a oficina após a escola, fazendo suas lições de casa no pequeno escritório enquanto observava seu pai trabalhar. Ela adorava o cheiro de óleo, o som das ferramentas e a satisfação visível de Rafael quando consertava algo que parecia impossível de consertar. Foi durante uma dessas tardes na oficina que aconteceu um momento que Rafael jamais esqueceria. Ana estava desenhando em seu caderno quando, de repente, fechou os lápis de cor e olhou seriamente para ele. Pai, posso te fazer uma pergunta? Rafael largou a chave inglesa que segurava e se aproximou. Claro, filha. Qualquer coisa. Ana hesitou por um momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você acha que meus pais verdadeiros ficariam bravos comigo por te chamar de pai? Eu tenho medo de que eles pensem que eu os esqueci. O coração de Rafael se partiu e se encheu de amor ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos pequenas entre as suas, manchadas de graxa. Ana, escuta. Seus pais biológicos sempre serão seus pais. Eles te deram a vida,
te amaram e deixaram memórias lindas que você pode guardar para sempre no coração. Nada nem ninguém pode tirar isso de você. Eu não estou aqui para substituí-los. Estou aqui para continuar te amando e cuidando de você, como tenho certeza de que eles gostariam que alguém fizesse. O coração tem espaço infinito para amor, entende? Você pode amar a memória deles e me amar também, sem culpa nenhuma. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto ela sentia. Eu te amo tanto, pai. Rafael a abraçou forte. Eu também te amo, minha filha. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Eles ficaram ali abraçados por longos minutos, no meio da oficina barulhenta, enquanto o mundo continuava girando lá fora. Aquele foi o momento em que ambos souberam, sem sombra de dúvida, que eram família de verdade, não por sangue, mas por escolha, amor e compromisso mútuo. O progresso escolar de Ana continuou surpreendendo todos. Sua professora particular, Dona Márcia, comentou com Rafael que ela tinha uma inteligência notável, especialmente para matemática e ciências. Ela faz perguntas que demonstram um raciocínio muito além da idade dela, Dona Márcia explicou entusiasmada. Com o estímulo certo, ela pode ir muito longe. Rafael investiu em livros, kits de ciências e até inscreveu Ana em um clube de robótica para crianças. Ver os olhos dela brilhando enquanto montava seu primeiro robô simples foi um dos momentos de maior orgulho de sua vida. Mas nem tudo eram flores. Houve um incidente na escola que testou a paciência e sabedoria de Rafael. Um colega de classe descobriu sobre o passado de Ana e começou a fazer comentários maldosos, chamando-a de órfã e dizendo que ela era rejeitada até pela própria família. Ana chegou em casa chorando, dizendo que não queria mais voltar para a escola. Rafael sentiu uma raiva profunda, mas sabia que precisava transformar aquilo em uma lição de vida para sua filha. Ele se sentou com ela e explicou que, infelizmente, as pessoas às vezes machucam outras por ignorância ou por suas próprias inseguranças. Mas sabe o que isso não muda? Quem você é? Você é Ana, uma menina incrivelmente corajosa que sobreviveu a coisas que adultos não conseguiriam. Você é inteligente, gentil, criativa e amada. O que aquele menino disse não define você. Sua história, por mais difícil que tenha sido, te tornou forte. E eu tenho muito orgulho de ser seu pai. No dia seguinte, Rafael foi à escola e, junto com a diretora, organizou uma palestra sobre empatia e respeito às diferenças. O menino que havia provocado Ana se desculpou publicamente, e a situação se tornou uma oportunidade de aprendizado para toda a turma. 3 anos após aquele dia fatídico na estrada, Rafael recebia a ligação que havia esperado ansiosamente. A adoção havia sido finalizada. Ana agora era oficialmente Ana Silva. Ela havia escolhido manter seu nome original mas adotar o sobrenome de Rafael. A audiência de finalização da adoção foi marcada para a semana seguinte, e seria um momento de celebração oficial do que já era realidade em seus corações há muito tempo. No dia da audiência, a sala do tribunal estava cheia. Célia estava lá, junto com a doutora Helena, Dona Márcia, alguns amigos da oficina de Rafael, e até mesmo a investigadora Maria Fernandes, que havia se mantido em contato ao longo dos anos. Ana estava linda em um vestido azul claro que Rafael havia comprado especialmente para a ocasião. Quando o juiz perguntou se ela compreendia o que aquilo significava e se era realmente o que queria, Ana respondeu com voz clara e firme: "Sim, senhor juiz. Rafael é meu pai, e eu quero ser filha dele para sempre." O juiz, um homem de cabelos grisalhos que já havia presidido centenas de processos de adoção, sorriu amplamente. "Pois então, por meio dos poderes que me foram conferidos, declaro finalizada a adoção. Rafael Silva, você é oficialmente o pai de Ana Silva. Parabéns a ambos." A sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Rafael abraçou Ana como se fosse a primeira e a última vez, seu coração transbordando de gratidão pelo universo, pelo destino, por aquele dia na estrada que havia mudado ambas as suas vidas para sempre. A celebração continuou em casa, onde Rafael havia preparado uma festa surpresa. Havia balões, um bolo decorado com uma motocicleta no topo, referência ao dia em que se conheceram, e presentes de todos que haviam apoiado sua jornada. Mas o momento mais especial veio quando Rafael entregou a Ana um envelope. Dentro havia a escritura de um terreno pequeno que ele havia comprado. "Um dia, quando você crescer e decidir o que quer fazer da vida, podemos construir algo aqui. Pode ser uma casa, pode ser um negócio, pode ser o que você quiser.
Isso é para te lembrar que você sempre terá um lugar neste mundo, e que suas raízes agora são profundas e seguras. Ana olhou para a escritura, seu nome impresso claramente no documento oficial, e compreendeu o significado simbólico. Ela tinha um lugar, um lar, uma família. Tudo aquilo que havia sido arrancado dela quando criança, tudo que ela pensou que nunca teria novamente, estava ali, sólido e real. Pai, ela disse pensativa, quando eu crescer, quero ajudar outras crianças como eu. Quero trabalhar para que nenhuma criança passe pelo que eu passei, e para que todas tenham a chance de serem salvas como fui. Rafael sorriu, seus olhos marejados de orgulho. Então é isso que faremos. Juntos. Naquele momento, ele soube que o legado daquele dia na estrada iria muito além deles dois. Ana cresceria para se tornar uma força de mudança positiva no mundo, e ele estaria ao lado dela em cada passo do caminho. A dor do passado havia sido transformada em propósito para o futuro. Os anos que se seguiram foram de crescimento contínuo. Ana se destacou na escola, participou de Olimpíadas de Matemática e Ciências, e desenvolveu uma paixão por ajudar os novos alunos que chegavam à escola, especialmente aqueles que, como ela, vinham de situações difíceis. Ela se tornou uma voz de esperança e resiliência, provando que as circunstâncias não definem o destino de uma pessoa, mas sim as escolhas que fazemos e as pessoas que decidem nos apoiar. Rafael, por sua vez, expandiu sua ONG e começou a trabalhar diretamente com o sistema de acolhimento, oferecendo programas de capacitação profissional para adolescentes em abrigos. Ele compartilhava sua história com Ana em palestras, inspirando outras pessoas a considerarem a adoção e mostrando que família é muito mais que laços de sangue. Sua oficina se tornou um ponto de referência na comunidade, não apenas por consertar veículos, mas por consertar vidas. Em uma noite tranquila, 5 anos após a adoção, Rafael e Ana sentaram-se no quintal de casa, observando as estrelas. Ana, agora uma adolescente de 12 anos, refletia sobre sua jornada. Sabe, pai, às vezes eu penso em como minha vida seria diferente se você não tivesse parado naquele dia. Se você tivesse apenas passado direto, como certamente muitos outros fizeram antes de você. Rafael ficou em silêncio por um momento, também refletindo. Mas eu parei. E você teve a coragem de acenar e pedir ajuda. Acho que foi o universo conspirando para nos unir. Você acredita em destino? Perguntou Ana. Rafael ponderou. Eu acredito que às vezes somos colocados no lugar certo, na hora certa, e que temos a escolha de agir ou não. Eu escolhi parar. Você escolheu pedir ajuda. E ambos escolhemos construir isso aqui, dia após dia. Talvez isso seja o destino, não algo predeterminado, mas algo que criamos com nossas escolhas. Ana sorriu, satisfeita com a resposta. Então eu escolho continuar escolhendo você como meu pai, todos os dias. Rafael riu e a abraçou. E eu escolho você como minha filha, para todo sempre. A história de Rafael e Ana tornou-se conhecida na região, inspirando mudanças nas políticas de adoção local e aumentando significativamente o número de famílias interessadas em acolher crianças mais velhas e com histórico de trauma. Jornalistas pediram para contar sua história, e embora inicialmente relutantes, eles concordaram, esperando que pudesse ajudar outras crianças a encontrarem seus próprios finais felizes. O documentário que fizeram sobre suas vidas foi exibido em escolas e centros de assistência social, tocando milhares de corações. Mas acima de tudo, Rafael e Ana simplesmente viviam. Viviam suas manhãs corridas antes da escola, suas tardes na oficina, seus jantares com conversas sobre tudo e nada, seus fins de semana com passeios de moto. Agora Ana tinha sua própria moto menor e eles exploravam estradas juntos. Viviam as discussões bobas sobre horário de dormir e tempo de tela, as risadas compartilhadas assistindo filmes ruins, os abraços espontâneos sem motivo aparente. Viviam a normalidade extraordinária de serem uma família. E tudo isso começou com uma escolha simples de um homem que decidiu parar sua motocicleta para ajudar uma menina que acenava na estrada. Uma escolha que mudou 2 destinos, criou uma família e provou que a compaixão, o amor e a determinação podem superar até mesmo os traumas mais profundos. Rafael havia parado para salvar Ana naquele dia, mas no processo, ela também o havia salvado, da vida vazia e sem propósito que ele levava, transformando-a em algo significativo e cheio de amor. Hoje, quando passam por aquela estrada, e eles passam ocasionalmente, como uma forma de honrar suas origens, eles não veem mais o local de um resgate desesperado.
Veem o ponto de partida de uma jornada extraordinária de cura, amor e família. E sempre que encontram alguém precisando de ajuda no caminho, eles param. Porque entendem, mais do que ninguém, o poder transformador de um simples ato de bondade. Esta história nos lembra que heróis não usam capas, às vezes eles usam jaquetas de couro e pilotam motocicletas. E que família não é definida por genética, mas por amor, compromisso e a escolha diária de estar presente. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em finais felizes. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras que provam que a bondade ainda existe no mundo.